No vídeo de hoje do Desafio Bíblico, você vai testar seu conhecimento com um quiz no estilo desafiador e viciante para quem ama a Palavra de Deus. Cada pergunta vai colocar à prova o quanto você realmente conhece de Bíblia. Mas cuidado, a maioria erra mais do que imagina. Será que você consegue chegar até o final sem errar? Comente quantas você acertou ao final do vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos pro vídeo? Pergunta de número 1. Quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco? Josué, Moisés ou Samuel? Tempo para pensar. Resposta correta, Moisés. Referência bíblica. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Deuteronômio capítulo 31, versículo 9. Pergunta de número 2. Em quantos dias Deus criou os céus e a terra? 5 dias, 6 dias ou 7 dias? Tempo para pensar. Resposta correta, 6 dias. Referência bíblica. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versículo 11. Pergunta de número 3. Quem foi o primeiro homem criado por Deus? Noé, Adão ou Abraão? Tempo para pensar. Resposta correta, Adão. Referência bíblica. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Pergunta de número 4. Qual mulher foi criada da costela de Adão? Sara, Eva ou Rebeca? Tempo para pensar. Resposta correta, Eva. Referência bíblica. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Gênesis capítulo 2, versículos 21 e 22. Pergunta de número 5. Qual foi o primeiro pecado da humanidade? Mentira, assassinato ou desobediência? Tempo para pensar. Resposta correta, desobediência. Referência bíblica. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Pergunta de número 6. Onde está escrito: Bem-aventurado o homem que confia no Senhor? Salmo 19, versículo 1, Jeremias capítulo 17, versículo 7, ou Mateus capítulo 6, versículo 33. Tempo para responder. Resposta correta, Jeremias capítulo 17, versículo 7. Pergunta de número 7. Onde está escrito: O Senhor sustenta todos os que caem?
Salmos 145, versículo 14, Salmos 97, versículo 1 ou Salmos 34, versículo 18. Tempo para pensar. Resposta correta, Salmos 145, versículo 14. Pergunta de número 8, onde está escrito: toda boa dádiva vem do alto. Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, ou Tiago capítulo 1, versículo 17. Tempo para pensar. Resposta correta, Tiago capítulo 1, versículo 17. Pergunta de número 9, onde está escrito: o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Filipenses 4:13, Isaías capítulo 40, versículo 28, ou Salmo 145, versículo 17. Tempo para pensar. Resposta correta, Salmo 145, versículo 17. Pergunta de número 10, onde está escrito: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Mateus capítulo 6, versículo 33, Salmos 34, versículo 18, ou Provérbios capítulo 16, versículo 9. Tempo para pensar. Resposta correta, Salmos 34, versículo 18. Pergunta de número 11. Quem escreveu Atos? Lucas, Paulo ou Pedro? Tempo para pensar. Resposta correta, Lucas. Pergunta de número 12. Quem foi médico? Marcos, Mateus ou Lucas? Tempo para pensar. Resposta correta, Lucas. Pergunta de número 13. Quem perseguiu a igreja? João, Paulo ou Pedro? Tempo para pensar. Resposta correta, Paulo. Pergunta de número 14. Quem batizou o etíope? Pedro, Filipe ou João? Tempo para pensar. Resposta correta, Filipe. Pergunta de número 15. Quem escreveu o Apocalipse? Pedro, Paulo ou João? Tempo para pensar. Resposta correta, João. Pergunta de número 16. Quem foi o rei que ordenou a morte dos meninos em Belém? Augusto, Pilatos ou Herodes? Tempo para pensar. Resposta correta, Herodes. Pergunta de número 17. Qual discípulo levou Natanael até Jesus? André, Filipe ou Pedro? Tempo para pensar. Resposta correta, Filipe. Pergunta de número 18. Quem foi o homem que caiu da janela enquanto Paulo pregava? Silas, Eutico ou Tíquico? Tempo para pensar. Resposta correta, Eutico. Pergunta de número 19. Qual era o nome da cidade onde Jesus transformou água em vinho? Caná, Cafarnaum ou Nazaré? Tempo para pensar.
Resposta correta: Caná. Pergunta de número 20. Quem foi profeta que confrontou Acabe por causa da vinha de Nabote? Miqueias, Eliseu ou Elias? Tempo para pensar. Resposta correta: Elias. Pergunta de número 21. Quantos mandamentos Deus entregou a Moisés? 7 mandamentos, 10 mandamentos ou 12 mandamentos? Tempo para pensar. Resposta correta: 10 mandamentos. Referência bíblica: Êxodo capítulo 20, versículos 1 ao 17, descreve os 10 mandamentos. Pergunta de número 22. Quem foi escolhido como primeiro sumo sacerdote de Israel? Josué, Arão ou Calebe? Tempo para pensar. Resposta correta: Arão. Referência bíblica: depois tu farás chegar teu irmão Arão e seus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para me administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Tamar, os filhos de Arão. Êxodo capítulo 28, versículo 1. Pergunta de número 23. Qual objeto continha as tábuas da lei? Arca da Aliança, candelabro ou altar? Tempo para pensar. Resposta correta: Arca da Aliança. Referência bíblica: depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Êxodo capítulo 25, versículo 16. Pergunta de número 24. Qual animal de ouro o povo adorou no deserto? Serpente, bezerro ou carneiro? Tempo para pensar. Resposta correta: bezerro. Referência bíblica: e ele tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Êxodo capítulo 32, versículo 4. Pergunta de número 25. Quantos espias foram enviados à terra de Canaã? 10 espias, 12 espias ou 70 espias? Tempo para pensar. Resposta correta: 12 espias. Referência bíblica: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Números capítulo 13, versículos 1 e 2. Pergunta de número 26. Onde está escrito: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá, a Jerusalém: preparai para vós o caminho de levedura e não semeeis entre os espinhos. Jeremias capítulo 4, versículo 3, Isaías capítulo 40, versículo 28, ou Salmos capítulo 19, versículo 1. Tempo para pensar. Resposta correta: Jeremias capítulo 4, versículo 3.
Pergunta de número 27. Onde está escrito? E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. João capítulo 8, versículo 32, Lucas capítulo 9, versículo 62 ou Mateus capítulo 6, versículo 1. Tempo para pensar. Resposta correta, Lucas capítulo 9, versículo 62. Pergunta de número 28. Onde está escrito: porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide? Hebreus capítulo 13, versículo 6, Salmos 103, versículo 8 ou Abacuque capítulo 3, versículo 17. Tempo para pensar. Resposta correta, Abacuque capítulo 3, versículo 17. Pergunta de número 29. Onde está escrito: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador? Isaías capítulo 40, versículo 28, Isaías 43, versículo 11, ou Salmo 94, versículo 22. Tempo para pensar. Resposta correta, Isaías 43, versículo 11. Pergunta de número 30. Onde está escrito: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Salmos 97, versículo 9, Salmos 103, versículo 8, ou Isaías 66, versículo 1. Tempo para pensar. Resposta correta, Isaías 66, versículo 1. Não deixe de inscrever-se no canal. Toque no próximo quiz e continue testando seu conhecimento bíblico.